Olá, querido professor, professora que nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Aula de hoje, aula de número 4, estaremos falando sobre Deus, o agente da espiritualidade cristã. É uma pré-aula e eu estarei aqui dando apenas algumas dicas ou abordando alguns temas que serão importantes que você trabalhe no processo de aula. Querido professor, o que você estará abordando dentro desta lição? Olha só, dentro do objetivo, ressaltar a verdade que Deus é o agente primário ou a fonte da vida cristã. Ele é o doador da vida. Você vai perceber o seguinte, que ela foi dividida, esta lição, em 3 pontos. Conhecendo aquele que é a vida, da morte para a vida e, por fim, a resposta humana. Então, a ideia aqui é o quê? Você apresentar no primeiro momento Deus sendo aquele que é o gerador, o doador de vida. No tópico 2, você apresentar e mostrar o estado humano, da natureza humana. E, por fim, você finalizar no ponto 3, falando sobre a resposta do homem diante da ação divina. Ok? Então, vamos lá. Dentro do nosso primeiro ponto, conhecendo aquele que é a vida. Aí você vai perceber que 1.1, a necessidade humana de conhecer Deus. E aí existem 2 falas aqui na lição. Uma do Blaise Pascal vai dizer o seguinte: há no homem um buraco na forma de Deus. E outra do Fyodor Dostoiévski, quando ele diz: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, estas 2 falas, elas trazem a realidade de que o homem, ele tem um vazio existencial que jamais será suprido por coisas criadas. E o homem busca suprir esse vazio a partir das criaturas. Então o homem vai ao shopping, compra inúmeras coisas, ou agora dedica a sua vida aos esportes, ou dedica a sua vida ao poder, ao dinheiro. E tudo isso nada mais é do que uma busca incessante e inconstante de satisfazer o vazio da sua alma. O grande problema é que esse vazio ele somente será satisfeito com a presença de Deus. Se este vazio é do tamanho de Deus, é somente o Senhor que terá a possibilidade de preencher esse vazio. Então, dentro deste primeiro subponto, 1.1, é importante que você apresente a realidade deste vazio existencial e a possibilidade de ser satisfeito apenas em Deus. Aí no 1.2, a impossibilidade de conhecer a Deus plenamente. O que nós vamos trabalhar aqui? Existem alguns textos que estão na nossa lição e apresentam-nos, primeiro, a realidade de que é impossível o homem conhecer Deus plenamente. Ou seja, professor, então nós não conhecemos Deus? Não, veja bem, nós conhecemos parte de Deus, parte que Ele revela a nós. Mas nós não conhecemos Deus plenamente e jamais conheceremos-o plenamente. Porque se conhecer Deus plenamente, logo Ele deixou de ser infinito e passou a ser finito. Então Ele não é mais Deus, Ele se tornou um mero homem. Então é impossível conhecer Deus plenamente. Agora, precisamos lembrar o seguinte: é possível conhecê-lo. Tá? Aí você chega no 1.3, o Deus que se revelou ao homem. Ou seja, se no 1.2 você vai abordar a verdade que é impossível nós conhecer Deus plenamente, no 1.3 você vai abordar esta concepção, esta verdade de que podemos conhecer Deus a partir do que Ele se revelou a nós. Então olha só, Colossenses 1:26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Um mistério é um segredo santo, oculto no passado, mas revelado no presente pelo Espírito Santo. Que mistério é esse? Que mistério de Deus é este? Jesus Cristo. Jesus encarnado é o Deus sendo revelado e exposto à humanidade. Então, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos a revelação de quem Deus é, a partir do rosto,
a partir da imagem, a partir da vida de Cristo Jesus. Então, é importante que você trabalhe isso dentro deste primeiro ponto. A verdade acerca de um Deus que nós não podemos conhecê-lo plenamente, mas que ele se revela a nós. Aí no tópico 2, da morte para a vida, o que vamos trabalhar aqui? O estado pecaminoso do homem e a ação de Deus. Importante trabalharmos isso. Então, 2.1, o estado de morte do homem. O que nós podemos trabalhar aqui na sala de aula? A nossa realidade até que o Senhor nos alcançou ou nos encontrou. Qual era o nosso estado até sermos alcançados por Deus? E aí veja, os textos estão aqui: morto para com Deus, filho da ira, filhos da desobediência, filhos deste mundo, herdeiros da natureza pecaminosa. Por que é importante você frisar neste ponto o estado pecaminoso e de morte do homem? Porque nós precisamos ter essa consciência de que Deus não nos encontrou e nos alcançou porque éramos bons. Não, mas o nosso estado era um estado de pecaminosidade, um estado de morte, de inimizade para com Deus. Este é o nosso estado. 2.1. 2.2, vamos abordar o quê? Deus sendo o doador de vida. Gente, aqui você pode ler Efésios 2 e 1, Efésios 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, até Efésios 2 e 10. E você vai perceber a realidade do quê? Paulo está apontando para um Deus que vem ao homem e concede vida. Então, o tópico 2.2 e o 2.3 você pode unir. Por quê? Porque você tem um Deus que vem até o homem, concede vida a esse homem. E aí você vai ter as figuras de Deus. Deus, por exemplo, como a palavra geradora de vida, lá de Gênesis 1. Deus sendo comparado à luz que expõe as trevas e que nos possibilita uma caminhada. Você tem aí Deus sendo comparado ao sopro, ou seja, ao sopro de vida, e Deus sendo comparado à água ou alimento, falando sobre aquilo que é necessário para que o homem viva. Ou seja, dentro deste tópico 2, você vai apresentar o quê? Primeiro, o real estado do homem, o estado de pecaminosidade e morte. E no 2.2 e 2.3, Deus sendo o agente de vida do homem. Ou seja, não é o homem que consegue dar vida ao outro homem, ou o homem dar vida a si mesmo, mas é Deus que dá vida ao homem. Perceba, você só veio ao mundo porque um casal, a partir da relação sexual, gerou você. Você por si só não conseguiria passar a existir. É exatamente esta realidade que precisamos trabalhar. Eu por si só não posso dar vida a mim mesmo porque estou morto. Mas como Paulo disse em Efésios 2, Deus sendo rico em amor e misericórdia nos deu vida, nos deu vida. E aí ele vai dizer, olha, pela graça, mediante a fé, é Deus o agente da vida espiritual do homem. E aí nós chegamos no tópico 3. Tópico 3, você vai perceber o seguinte, aqui é a resposta humana. Se Deus é aquele que é o doador da vida, é o que tem a iniciativa, em contrapartida é necessário a resposta humana. E aí veja, no 3.1, todo chamado exige uma resposta. O que você vai trabalhar aqui? Às vezes há uma compreensão de que existe um estado de neutralidade. Existem aqueles que são contra o Senhor, aqueles que são a favor e aqueles que, assim, não são contra, mas também não são a favor. Isso não existe nas Escrituras Sagradas. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Ou seja, existem os que crê e os que não crê, aqueles que pertencem e os que não pertencem. Então veja, a ação de Deus exige uma resposta humana.
E esta resposta, ela será positiva ou negativa. Não existe neutralidade. Neutralidade não é opção para aqueles que são chamados pelo Senhor. Então trabalhe esta questão. E aí o 3.2 é exatamente o quê? Respondendo positivamente. Dentro deste ponto, o que você pode abordar? A temática do crer. O que é o crer? Olha só, o crer não é confiança às cegas, mas é confiança certa. Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Perceba o seguinte, o crer é uma ação do homem à ação que Deus já realizou. É uma resposta. É uma resposta. Então você pode aqui frisar muito bem a verdade de que a resposta ou a ação do homem é uma resposta à ação de Deus, ao convite de Deus. Tá bom? Então, toda a nossa ação em crer nada mais é do que uma resposta ao chamado de Deus para conosco. E aí o 3.3 é importante que você frise aqui, mantendo-se no trilho. O que vamos trabalhar? É possível viver de forma impecável, cumprindo as orientações divinas e mesmo assim ser reprovado pelo Senhor? Olha só, lance essa pergunta para os seus alunos. E trabalhe que de fato sim é possível. Basta olharmos para a igreja de Éfeso. Uma igreja que doutrinariamente era perfeita, uma igreja que procurava produzir bons frutos sociais, era respeitada, perseverante, havia sofrido inúmeras investidas de Satanás e manteve-se fiel sob pressão, porém foi reprovada pelo Senhor. Reprovada pelo Senhor. Por quê? Porque eles amavam o Senhor, mas não o amavam de todo o coração. Então, o julgamento que foi realizado para com esta igreja foi um julgamento afetivo. Aqui é importante nós trabalharmos com os nossos irmãos a verdade de que eu posso nascer de novo, ser uma nova criatura, mas começar a desviar-se do trilho que o Senhor estabeleceu para mim. E aqui, então, surge a importância, a necessidade, a realidade de vivermos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que possibilite que estejamos no trilho da sua palavra. A conclusão, entramos em uma sala onde a reunião já iniciou na eternidade. Somos meros coadjuvantes neste processo divino. A espiritualidade tem muito mais a ver com o que Deus fez e faz do que com o que nós realizamos. A nossa espiritualidade não é meramente resultado do nosso esforço, mas do trabalho de Deus em nós por meio do seu Espírito e das Escrituras. Ou seja, professor, não devo fazer nada? Devo cruzar os meus braços? Não, nós respondemos, mas nós respondemos ao chamado de Deus. Todas as nossas ações de oração, de consagração, de leitura bíblica, elas são importantes e elas exigem um esforço nosso. Mas este esforço, esta postura, é uma resposta àquilo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Precisamos ter a consciência de que Deus é o agente primário da nossa vida de fé. Espero que esta aula tenha sido relevante para você, tenha te auxiliado neste processo de elaboração da sua aula. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima aula e que Cristo te dê muita sabedoria para que você aplique de forma certa os ensinos que estão contidos nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.